pertenço, Deus. Aleluia. Que te pertenço, Deus. Aleluia. Aleluia. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, um trono de louvor. Preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, entronizado, entronizado entre os louvores, entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Aqui estamos. Estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Tudo é para ti. Só pra te adorar estamos nós aqui, Senhor. Toma, Senhor, toma o teu lugar. Teu lugar, oh, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, um trono de louvor. Preparamos para ti o trono de honra, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, entronizado entre os louvores, entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Aqui estamos, Senhor, estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Tudo é para ti, só pra te adorar estamos nós aqui, Senhor. Entronizado entre
estamos nós aqui. Sim, tu és santo, sim, tu és santo, tu que habita, Senhor, entre os louvores de Israel. Tudo é para ti, só pra te adorar estamos nós aqui. Tudo é para ti, Senhor. Tudo é para ti, só pra te adorar estamos nós aqui. Estamos nós. Tudo é para ti, tudo é para ti, só pra te adorar e estamos nós aqui, Senhor. Aleluia, dê uma salva de palmas. Aleluia. Aleluia, seja o centro. Toma o teu lugar, Cristo Jesus, seja o centro das nossas vidas, de tudo que há no meu ser, das nossas vidas, da tua igreja, Senhor. Aleluia, nos rendemos, nos alegramos, nos prostramos, aleluia, diante de ti, Cristo Jesus. Aleluia. Declaremos: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, nada. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Ele é. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, eu, Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Cristo seja já o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és.
és que em meu coração Cristo seja o centro, seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro disso, a igreja. Ele é. Jesus é o centro disso, a igreja. Aleluia. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. E Jesus, com Ele irei encontrar, com Cristo Jesus. E Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração para sempre Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Aleluia, para todos sempre. Aleluia. Te louvarei, eu te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tu é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós.
te louvarei, eu te bendirei continuamente. Só teu é o poder, Senhor. Teu é o poder e o domínio e a glória. Tu é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Te adoramos, Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Aleluia, Senhor. Flua, Senhor, o teu Espírito, Senhor. Flua, Senhor, o teu Espírito sobre nós. Como teu Espírito pairava por sobre as águas. Flua, Senhor, sobre nós. Enche-nos, ó Deus, com o teu poder, Senhor, com a tua unção. Faz-nos fluir, Senhor, em línguas, em palavras proféticas, ó Deus, em louvores, em ações de graças, ó Deus. Que o nosso coração, os nossos corações possam fluir, ó Deus, de gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem operado, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas casas, em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa nação, no nosso planeta, ó Deus. Vai, Senhor, tira todo o caos, tira toda a escuridão, tira toda a podridão, tira toda a corrupção, tira todo o engano, tira toda a roubalheira, tira toda a mentira, tira tudo, Senhor, que não é teu. Aleluia. E que a tua glória
seja vista por sobre toda a terra, no nome de Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, queridas. Aleluia. Louvor descido do céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado, meu Deus, seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Gente, eu mais de 8 meses sem vir aqui fisicamente. Temos, obrigado, pastor, é o novo normal. Antigamente, né, não era comum você encontrar pessoas mascaradas, a não ser assaltantes, né, e gente carregando álcool em gel, né, aqui essa vasilhinha pequenininha para colocar no bolso, e desinfetando as mãos o tempo todo. Quando essa pandemia passar, nós teremos que entrar no Alcoólicos Anônimos de mãos, porque as nossas mãos já estarão, né, alcoólatras, e aí vai ter que ter agora uma especialidade só para as mãos. Mas eu queria saber se temos alguém nos visitando nesta manhã. Se tiver alguém nos visitando, faça assim com a sua mão, para que a gente possa te conhecer. Nenhum visitante. Que Deus abençoe. Nós também queremos lembrar sobre dízimos e ofertas. Você que tem um compromisso com esta obra, você tem contas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, você pode fazer a transferência direta lá dos seus dízimos, suas ofertas. É o que eu tenho feito nesses últimos meses. E se você trouxe também a sua oferta pessoalmente, se já tem o seu envelope, você pode depositar também aqui nessa urna, né, que nós antigamente chamávamos de gasofilácio. Era um nome bem interessante. Isso. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Glória a teu nome, Pai. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por esses dízimos e ofertas que foram, Senhor, depositados aqui, Senhor, no teu altar. A tua palavra diz que o Senhor Jesus estava, Senhor, ao lado da arca, Senhor, onde estavam sendo depositadas, Senhor, as ofertas daquele povo, Senhor, ali na sinagoga. E nós cremos também, Senhor, que o Senhor Jesus está aqui, Pai Santo, contemplando, meu Deus, essas sementes que estão sendo ofertadas no teu reino, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, Senhor, o meu irmão, que o Senhor abençoe minha irmã, que o Senhor, Pai Santo, faça cumprir a tua palavra sobre a vida de cada um deles, de cada uma delas, Senhor, que as janelas dos céus serão abertas, e que virá, Senhor, uma bênção tal, que dela advirá, Senhor, a maior abundância. E que o Senhor também repreenda o devorador, ó Deus. Que o devorador não entre na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, mas que a tua bênção de prosperidade esteja, Senhor, sobre cada casa, sobre cada lar, no nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui um aviso, agendamento do culto infantil, com os nossos irmãos Rafão e a Cris. Então, o aplicativo ainda está em desenvolvimento, mas eu tenho aqui o telefone, tá? O telefone é 99607-2322. Repetindo, 99607-2322.
Esqueci algum aviso? Mais nada, amém. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu quero apenas frisar esta expressão: põe em ordem a tua casa. Este mês é o mês da reconquista, né? Reconquistar é o nosso tema. Então, várias mensagens foram pregadas aqui na igreja sobre esse assunto. E eu orando a Deus, pedindo a Deus uma direção, Deus colocou no meu coração esse tema: reconquistando a família. Nós vemos, muitas áreas que nós precisamos reconquistar algumas coisas, mas uma área muito importante é a nossa família. Eu, nesse período aí de pandemia, eu perdi vários colegas, morreram, perdi amigos, perdi irmãos em Cristo, perdi um cunhado, pessoas que foram pegas por essa doença. O meu cunhado, ele contraiu essa Covid, e ele ficou internado, os pulmões totalmente tomados, e surgiram outras complicações no cérebro e tudo mais. E apesar de todas as orações, Deus o levou. E a minha irmã, casada com ele, também foi contaminada e não teve absolutamente nada. E a minha irmã tem 70 anos de idade. A minha irmã tem problemas de coração, já fez 2 cirurgias no coração para substituir uma válvula. Ela tem uma saúde frágil, mas ela não teve absolutamente nada, não perdeu o olfato, não perdeu o paladar, não teve nada. E aí, pessoas que foram pegas de surpresa por essa doença maldita, essa doença do inferno. E aqui nós vemos um profeta sendo enviado a um rei, e falando para o rei: rei, coloca em ordem a tua casa. É interessante que quando nós vamos ler a história do rei Ezequias, nós vemos que ele foi um grande rei. A Bíblia diz que quando ele assumiu o trono, ele assumiu um compromisso com Deus. Ele falou que ia servir ao Senhor. Ele pegou uma nação decadente, pegou uma nação falida, a nação que antes era uma nação poderosa, e transformou essa nação na área econômica, na área política, na área social, na área militar e, sobretudo, na área espiritual. Olha só, ele venceu guerras, e a principal vitória que ele obteve foi contra o rei Senaqueribe. Foi um rei que sitiou a nação e disse que nem Deus poderia livrar a nação das mãos dele. E Ezequias vai lá no templo, diante de Deus, pega aquelas cartas que o rei Senaqueribe mandou, apresenta diante de Deus e fala: Deus, esse camarada não me afrontou, não afrontou a nação, ele afrontou o Deus vivo. E a Bíblia diz que na noite, o anjo do Senhor desce e mata 185 mil soldados
assírios. E o rei fica tão envergonhado que volta para sua nação, e a primeira coisa que ele faz é entrar no templo do seu Deus. E ele entra no templo do seu Deus e ajoelha lá, e os filhos dele vêm e matam ele dentro do templo do Deus dele. Então, Ezequias foi um rei de grandes conquistas militares. E ele também fez grandes empreendimentos. A Bíblia relata que ele construiu grandes obras. Ele construiu muros, ele construiu um aqueduto, açudes, fontes, levou água para a cidade. E a Bíblia fala também que ele fez grandes reformas religiosas. Ele combateu a idolatria, destruiu os ídolos que o povo tinha levantado. E entre esses ídolos tinha uma serpente de bronze, do tempo de Moisés. Quando o povo começou a ficar rebelde, Deus mandou serpentes para picar o povo. E o povo começou a morrer, serpentes venenosas. E aí Moisés consultou a Deus, e Deus falou assim: olha, você pega, faz uma serpente de bronze, coloca essa serpente de bronze sobre um madeiro, e todo que for picado por uma serpente dessa que eu mandei, quando olhar para aquele madeiro, para aquela serpente, será curado. Uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo. Mas aí o povo começou a adorar aquela serpente como se ela fosse um deus, e colocou aquela serpente como um ídolo. Ezequias derrubou aquela serpente, e ele instaurou a verdadeira adoração. Ele reparou o templo e reintegrou os sacerdotes. Veja que ele foi um homem, muito usado por Deus para restaurar a nação, para restaurar a religião, para restaurar a adoração. Foi um sucesso, fora de casa. Fora de casa ele foi um grande sucesso, um grande empreendedor, um grande rei, um grande dirigente. Mas, ao que tudo indica, a casa dele se encontrava totalmente em desordem. Nós vemos isso. Nós olhamos na história, nós olhamos na atualidade, grandes homens, grandes mulheres, realizadores de grandes obras, têm grandes nomes, mas as suas casas totalmente em desordem. E a ordem de Deus que veio para ele não foi: coloque em ordem o teu reino. Deus falou para ele: coloca em ordem a tua casa. Você colocou o reino em ordem, você recuperou o prestígio da nação, você recuperou tudo aqui, você voltou à religião verdadeira, você tirou os ídolos, reintegrou os sacerdotes, mas a tua casa está uma bagunça. E aí vem a pergunta: como estão as nossas casas? Como estão as nossas famílias? Como estão os nossos cônjuges? Como estão os nossos filhos? Será que está em ordem? Ou será que está em desordem? Esse período de pandemia, as famílias tiveram que ficar mais próximas. Eu tenho lido, vocês também devem ter lido, que muitos casais estão se separando por causa da pandemia, porque voltaram a conviver. Como diz a Bíblia, como o aço com o aço, assim o irmão com seu irmão. Sai faísca, sai fagulha, atrito. Então, casais que antes passavam o dia todo fora, à noite, às vezes, só se encontravam às 10, 11 horas da noite, agora passaram a trabalhar juntos, coworking. Agora cada um com seu escritóriozinho um lado do outro.
E aí começaram, né, a ver não só as qualidades, mas conseguiram ver também os defeitos. E aí muitos não estavam preparados para isso. E aí se separaram. Outros não. Outros viram como uma oportunidade de retomar a vida devocional que já tinha ido embora há muito tempo. Outros aproveitaram também como uma oportunidade para retomar o culto familiar, o culto doméstico, novamente. E eu estou achando tão interessante lá em casa, eu, a minha esposa, nosso filho mais velho mora em Santa Catarina, os dois mais novos ainda estão conosco, um tem 34 anos e o outro está com 25. E nós fazemos o nosso culto familiar, o nosso culto doméstico. Todas as noites. Fazemos o nosso culto, nos reunimos, né? Um fica deitado no sofá, o outro fica sentado no outro. 2 cachorrinhos participando do culto também. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E aí nos reunimos, oramos a palavra, lemos lá um texto bíblico. Estamos lendo um capítulo por dia no nosso culto e depois vamos orar. Aí oramos, aí oramos, aí oramos, e aí oramos. E Deus vai dando a direção da oração. E tem sido um tempo tão bom. Porque antes, né, os filhos trabalhando, filho estudando, a gente não estava tendo mais tempo para se reunir e orar juntos. E agora com a pandemia estamos trabalhando juntos. Estamos orando juntos, estamos lendo a palavra juntos. Sabe, a Bíblia diz que a gente tem que governar bem a nossa própria casa. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, fala o seguinte: não pode liderar a casa de Deus quem não cuida da sua própria casa. Se você não tem domínio na sua casa, como você terá domínio na casa de Deus? Se você não está bem na sua casa, como você estará bem na casa de Deus? Sabe, a gente tem que ser bênção primeiro para a nossa família, antes de ser bênção para a família dos outros. Não adianta ser bom para fora e ruim dentro. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: quem não cuida dos da sua casa, nega a fé e é pior do que um descrente. Tem versões que diz pior do que um incrédulo. Aquele que não cuida da sua própria casa. Muitas vezes tem gente querendo cuidar da casa do outro. Às vezes tem gente querendo criar filho do outro. Ah, se fosse meu filho, eu faria isso. Mas isso. 10 mandamentos. Mas dentro da própria casa não aplica um. 1 Pedro 3,7 diz o seguinte: que a gente tem que viver a vida comum do lar, a gente tem que ter tempo para a família. Qualidade de tempo é melhor do que quantidade de tempo. Pode ser que não tenha muito tempo, mas o tempo que você tem, procure ser o melhor possível. Trate bem o teu cônjuge, trate bem os teus filhos, trate bem o cachorro, trate bem lá o seu gato. Seja a pessoa que Deus quer que você seja, que nós sejamos dentro de casa. Outra coisa, viva os momentos, né, com a família, lazer, diversão. Atualmente a gente não está podendo fazer muito isso, não pode sair muito, não pode ir para muitos lugares. Eu gostava muito de ir para o cinema com a minha esposa. Não se pode fazer isso, os cinemas estão reabrindo, mas eu ainda não tenho essa coragem de assistir um filme no cinema. Assisto lá em casa. Ontem minha mulher queria tomar lá um suco de cupuaçu na Feira do Guará. Minha esposa é do Pará. Aí colocamos a máscara, pegamos o álcool em gel,
E vamos lá na Feira do Guará, naquela barraquinha do Pará. Ela tomou um suco de cupuaçu, R$6. Ela ficou feliz. E eu também fiquei feliz, porque ela ficou feliz. 6 contos para deixar uma mulher feliz. Só crente, né, João Paulo? Só crente. Só mulher crente que fica feliz com R$6. Porque ela sabe que Deus vai dar mais. Começa com 6, vai para 60, 600, 6 mil, 600 mil, 6 milhões. E por aí vai. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. E a mulher sábia edifica a sua casa. E aí quando o profeta chega lá para Ezequias e fala: Ezequias, você vai morrer, coloca em ordem a tua casa. Organizou o reino, agora organiza a sua casa. Ezequias ora, chora diante de Deus. E Deus fala para ele: olha, eu vou te dar mais 15 anos para você reorganizar a sua casa. 15 dias vai ser pouco. 1 ano vai ser pouco. Então eu vou te dar 15 anos para você reorganizar a sua casa. E aí, lógico que Ezequias ficou feliz. 15 anos de vida. E ele ficou tão feliz que nesses 15 anos de vida arrumou mais um filho. Manassés, que foi um dos piores reis de Israel. Sabe, ele teve esses 15 anos para colocar a sua casa em ordem, mas pelo visto não educou direito seu filho. E ele ainda cometeu 2 pecados. Ele convidou estranhos para dentro da casa de Deus. Chegaram lá uns mensageiros babilônios, e aí ele chegou, levou os mensageiros babilônios, mostrou todos os tesouros do palácio, mostrou tudo, até o ambiente mais íntimo que tinha, ele levou e mostrou para os camaradas. E aí Deus falou para ele: quem são esses camaradas? Um pessoal que veio lá de Babilônia. E aí, o que você mostrou para eles? Mostrei tudo. Aí Deus falou: olha, eles virão para cá daqui um tempo e vão carregar tudo daqui. Eles vieram aqui só para espiar a tua casa, espiar a tua vida, e vão levar tudo para a casa deles. A segunda coisa que ele fez de errado, educou de maneira errada o seu filho, o Manassés, que foi o pior e o mais terrível rei de Judá. Manassés levou a nação a pecar, praticou idolatria, feitiçaria e ainda sacrificou crianças, inclusive filhos dele. Fez sacrifício de crianças. E acredita-se até que ele mandou matar o profeta Isaías, partindo o profeta ao meio. E aí, a gente aprende, nesse texto aqui, nessa palavra, que não adianta ser bem-sucedido lá fora e ser um fracasso dentro de casa. Não adianta, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua alma? De que adianta ter muito dinheiro, muitos bens, é bênção, mas dentro de casa ser totalmente fracassado? Ter filhos, esposa, esposo, que não servem a Deus, que não estão andando na retidão do Senhor. Mas essa palavra é para nos dar uma direção do que nós temos que fazer para reconquistar as nossas famílias. Lá no 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6, tem uma história muito interessante. Davi, já guerreiro, liderando, homens, ele parte para uma guerra, e quando ele parte para a guerra, o inimigo, os amalequitas, invadem a cidade de Ziclag. E eles entram nessa cidade, eles destroem a cidade,
Eles pegam as mulheres, pegam os filhos, pegam as filhas e levam cativos com eles. Quando Davi fica sabendo da notícia, que Davi chega lá, ele encontra a cidade nessa situação: tristeza, sofrimento, dor, revolta, angústia. Tinha perdido família, perdido bens, perdido propriedades. E a Bíblia diz que esses camaradas foram lá e carregaram inclusive as 2 esposas de Davi. Davi tinha 2 mulheres. E os inimigos levaram as esposas de Davi. A Bíblia fala que, quando Davi ficou sabendo disso, a Bíblia fala que Davi chorou muito. Mas chorou muito até não ter mais o que chorar. Mas Davi não ficou só no choro, não. Davi resolveu tomar algumas atitudes. E essas atitudes que Davi tomou são as atitudes que nós, pais e mães, temos que tomar para reconquistar as nossas famílias. Vamos ver lá no texto. Primeiro livro de Samuel, rapidamente, capítulo 30. Lá em casa eu achei fácil, aqui está difícil. 30. Olha só. Chegando Davi e seus homens, versículo 1, os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, sobre Ziclag, tinham ferido e tinham posto fogo. Botaram fogo na cidade. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade. E eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher que fora de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Eu fiquei impressionado com essa expressão aqui, ó. Choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Deixa eu te perguntar, você já chorou por um filho? Você já chorou por uma filha? Você já chorou até não ter mais forças para chorar? Por causa de um filho, por causa de uma filha, por causa de alguém querido? Eu tenho uma amiga que teve que largar o emprego, porque a filha dela, de 18 anos, se envolveu com drogas. E ela teve que largar um emprego para poder ficar com a filha 24 horas do dia. E mesmo assim não está resolvendo. Eu pergunto para ela, como é que está a menina? Está melhorando, mas ainda continua usando droga. E eu estou dando a orientação para ela. Falei para ela, primeira coisa, olha, procura uma igreja evangélica onde você mora. Eu não sei qual a sua religião, mas procura aí uma igreja. Procura um pastor, procura alguém para te ajudar. Não fique nessa luta sozinha. E comecei a dar outras orientações para ela. Falei para ela, você precisa da ajuda de Deus. E ela agora está numa igreja evangélica, participando de campanhas pela libertação da filha dela. E eu sei que Deus vai libertar. E eu sei que Deus vai dar a vitória para ela. Toda vez que eu mando mensagem para ela, e aí? Ela, eu sei que Deus vai me dar a vitória. E eu falo para ela, continua profetizando, que Deus vai te dar realmente essa vitória. Olha só, Davi chega na cidade, primeira coisa que ele vê, o inimigo
destruiu a cidade, tocou nas finanças da cidade. A economia se desestabilizou. O dinheiro, destrói o sossego das pessoas. Dívidas, empréstimos, sujando o nome no SPC, no Serasa. A crise financeira mexe com a igreja, mexe com o casamento, mexe com os amigos, com os filhos. Quantas famílias tiveram que tirar seus filhos de escolas particulares? Quantas famílias, a renda que ficou é de um pai aposentado, de uma mãe aposentada, de um avô, de uma avó, sustentando um bom número de pessoas. Outra coisa também, o inimigo separou os cônjuges. A Bíblia fala aqui, que prenderam as mulheres, prenderam fisicamente e emocionalmente. Hoje não é muito diferente, O inimigo investe pesadamente na separação de casais. Lá em casa eu gosto de abraçar os meus filhos, todos já homens. Eu gosto de abraçá-los. E em público não, porque o menino vai pensar, que mico. E o pessoal de fora vão pensar, epa, aí tem coisa. 2 homens se abraçando no meio da rua. O inimigo prendeu os filhos. A Bíblia diz aqui, levaram os filhos e suas filhas. Hoje, milhares de filhos estão presos pelas drogas, prostituição. Sabe, é uma situação assim tão complicada. Você já ficou de madrugada orando por um filho? Ou por uma filha? Eu já fiquei. Você já saiu de madrugada atrás de um filho? Eu já saí. Uma época um dos meus filhos estava aí dando trabalho, 3 horas da manhã, eu saí pelo Guará, procurando um indivíduo. Eu fui em todas as bombas do Guará. Pode ser que esteja lá. Eu fui em bares que estavam abertos, para ver se estavam lá. Fui até naquele troço do Guará, ali perto da administração, que tinha um monte de casa de show, que hoje estão sendo todas derrubadas, olhando lá, para ver se eu achava o indivíduo. E eu falei, Deus, eu não consigo achar, mas o Senhor consegue. Aonde ele estiver, traga-o de volta para casa. Poucos minutos, o indivíduo apareceu. Sabe, às vezes no nosso desespero, a gente quer fazer e a gente esquece que Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Hoje o indivíduo está formado, abençoado, trabalhando, produzindo, deixou aquelas coisas para trás. Sabe, continua orando pelo seu filho, continua orando pela sua filha. Ele pode estar preso em drogas, prostituição, ou qualquer outra coisa, mas continue orando, porque Deus vai te conceder a vitória. Eu ainda continuo orando, porque tem coisas que Deus ainda precisa fazer na vida dos meus 3 filhos. E eu tenho experimentado nesses últimos dias grandes vitórias em relação a isso. Deus está me dando vitória, Deus está mudando a história dos meus filhos, Deus está mudando a mente dos meus filhos. Eu vou lá no travesseiro deles toda noite, pego o óleo da unção, unjo o travesseiro e falo, Deus, quando eles encostarem a cabeça aqui, Senhor,
que eles sonhem contigo, que o Senhor fale com eles, meu Deus, que eles sejam visitados pelo Senhor, que o Senhor transforme a mente deles, que o Senhor mude tudo na vida deles, meu Deus, e faça deles homens conforme o teu coração, como diz a tua palavra, que a tua palavra diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Aprendi isso com a pregação do pastor Flávio. Pastor Flávio uma vez pregou aqui, já tem um bom tempo. Pastor Flávio pregou e falou assim: olha, você vai orar, você pega a promessa de Deus e você vai orar de acordo com aquela promessa de Deus. E eu anotei no papel, pastor Flávio. Tem lá para cada filho, eu tenho o nome do caboclo lá, e aqui do lado as promessas. Rapaz, eu comecei com 2 folhas. Hoje já são mais de 10 folhas. Tudo digitado. A promessa lá, que eu fui atrás de muita promessa. O número de folha é mais por causa de promessa do que pedido. Eu fui colocando as promessas lá, o nome do caboclo aqui, e não só dos filhos. Comecei a colocar outros nomes também. E está lá, eu já tenho visto algumas respostas de Deus nessa luta espiritual. Sabe, o inimigo tocou na cidade. Davi ficou angustiado, né? Os homens ficaram angustiados. Depressão, angústia, solidão, né? Doenças na alma. Não é nem doença física, doença psicossomática. E para piorar a situação, os amigos de Davi falaram assim: a culpa é sua. Nossa, não, é sua. Quem mandou você levantar aquela igreja na 38? Quem mandou você investir naquele telão bonitão? Quem mandou você fazer isso, fazer aquilo? Aí começa. A culpa é sua. A culpa é sua. E a Bíblia diz aqui que o povo queria apedrejar Davi. Além de botar a culpa no Davi, falaram assim: vamos matá-lo apedrejado. Quantas vezes jogam pedras, né? Palavras, fofocas, mentiras, ataques. Sabe, são pedras que as pessoas jogam nas outras. Mas apesar de toda essa situação, tem uma expressão aqui no versículo 6 que diz assim: todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi ficou angustiado com tudo que estava acontecendo, cidade destruída, mulheres presas, filhos presos, filhas presas, os amigos o acusando injustamente, ainda por cima querendo matá-lo. O que Davi fez? Davi foi orar. Davi foi orar e foi consultar o Senhor. Versículo 8: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Eu te entrego essa palavra profética hoje de manhã. Continua perseguindo a tua vitória. Continua orando, continua lutando, continua perseguindo os teus inimigos espirituais, porque a palavra de Deus diz aqui: alcançarás e tudo libertarás. Sabe, a reação de Davi foi essa. Ele foi à luta. Até onde você está disposto a lutar pela sua família? Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Eu já vi pais desistindo de filhos. Eu já vi maridos e esposas desistindo de casamentos. Eu já vi pessoas desistindo de suas famílias. Mas não é esse o propósito de Deus. Deus quer que você reconquiste o seu cônjuge. Deus quer que você reconquiste os seus filhos. Deus quer que você reconquiste a sua família. Deus quer que você reconquiste a sua casa.
Meu filho caçula também andou me dando muito trabalho. E eu orando. Pedi orações. Falei com o pastor Nilton, falei com o pastor Gustavo, falei com o pastor, orem, por favor, me ajudem. Orem. Sabe, o grande problema da oração é que Deus ouve e Deus responde. Meu filho caçula que estava perdido, agora foi encontrado pelo Senhor. Se formou em Direito, passou na primeira etapa da OAB, vai fazer a segunda, dia 6 agora, próximo domingo. Eu peço as orações de vocês. Está entusiasmado, está buscando a Deus, está jejuando, está orando, está participando de campanhas. Foi liberto de muitas coisas. Aí ele chegou para mim e falou: pai, muito obrigado por não ter desistido de mim. Falei: meu filho, eu não vou desistir de vocês nunca. Enquanto vida tiver, enquanto forças tiver, e enquanto crer nesse Deus que tudo pode, eu não desisto de vocês. Dia 3 de dezembro, próximo agora, semana que vem, eu e Cíntia vamos completar 38 anos de casados. Não foi fácil, mas chegamos. O objetivo é chegar aos 70, 80, 90 anos de casados, né? E bem, não sei se Deus vai permitir, mas graças a Deus por isso. Sabe, Davi chorou, até não tem mais força para chorar, como nós vemos aqui, né? Tem gente que chora por tudo. Tem gente, por exemplo, que chora por novela, filme, futebol. Meu filho caçula é corintiano. Quando o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão, meu filho se esvaiu em lágrimas. Falei: meu filho, esquenta a cabeça com isso não. Pense bem, o Gama e o Brasiliense também estão na segunda divisão. O Corinthians virá jogar em Brasília. Eu vou levar você para assistir. Aí o olho dele brilhou, as lágrimas secaram. E aí quando o Corinthians foi jogar contra o Brasiliense aqui em Taguatinga, e jogou com o Gama também aqui em Taguatinga, eu levei ele para assistir os jogos. Mas sempre lembrando que a Bíblia diz: sede santos, como eu sou santo, né? Lá eu fiquei o tempo todo falando nos dois jogos: sede santos, sede santos, sede santos. Não temos torcida, mas temos muitos títulos. Olha só, tem gente que chora por causa de cachorro, né, futebol, mas não chora pela família. Aqui a Bíblia diz que Davi chorou pela sua família, pelas outras famílias, e lá em Mateus 5,4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As lágrimas que você tem derramado por qualquer um dos seus familiares, essas lágrimas retornarão para você na forma de uma chuva de bênçãos. Sabe, a gente tem que proteger, né, o nosso território familiar, para que o nosso choro não seja choro de dor. Sabe, se vier o choro de dor, coloca o teu choro diante de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te conceder a vitória. Sabe, o nosso principal grupo de vida, o nosso primeiro grupo de vida, o nosso primordial grupo de vida é a nossa família. Sabe, nós participamos de grupos de vida, mas o nosso primeiro grupo de vida é a nossa família. A gente tem que estar, né, com os nossos, e bem com os nossos, para depois estar bem com os demais. Ministrar na família pelo exemplo. Exemplo fala muito mais alto do que
palavras. Às vezes a gente está mais preocupado, né, com definições de evangelho do que demonstrações de evangelho. Maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, reverenciem vossos maridos, considerem como sagrado. Filhos, sede obedientes aos vossos pais. Pais, não irritem os vossos filhos. Ganhando familiares para Jesus através do testemunho, e não apenas através de palavras. Eu me lembro eu conversando com meu filho caçula. Ele, pai, um dia eu estava chegando em casa, era de madrugada, eu estava doido, pai, e te vi lá embaixo do prédio. Eu pensei até que fosse uma alucinação. 3 horas da manhã, pai. Falei, eu estava lá mesmo, meu filho. Eu estava orando por você. Eu desci, fui lá para o térreo do prédio, sentei lá num banquinho, e estava orando lá, estava só eu e Deus. E eu só parei de orar quando você chegou. E graças a Deus que você chegou. E graças a Deus que você chegou vivo, chegou inteiro. Sabe, meus irmãos, eu não sei se aquele irmão que orou para acordar os pastores de madrugada, eu não sei se ele continua orando, porque toda madrugada Deus está me acordando. Madrugada passada acordei 3 horas da manhã, e eu até falei com o pastor Nilton, ore por mim, porque eu tive 2 sonhos. Eu sonhei que eu estava lutando com uma mulher endemoniada aqui embaixo da igreja, perto ali do filtro. Ore por mim, pastor. E depois, na outra noite, eu tive outro sonho também, violento. Eu estava lutando contra um homem, endemoniado também. Falei, misericórdia. Um endemoniado já dá trabalho, imagina 2. Aí eu já comecei a orar. Falei, Deus, manda os pastores todos. Manda todos lá para a igreja, porque eu não quero ficar sozinho lá não. E aí, conversando com o pastor falou, não, fica tranquilo, nós estamos orando por você, mas eu acho que é porque você vai pregar. Pode ficar tranquilo. Mas eu pedi tanta oração, que eu acho que Deus fez uma obra e já libertou esses endemoniados antes deles virem para cá, né? Deus falou assim, meu servo está com medo, eu vou dar vitória a ele. Olha, ministrar pela família, pelo exemplo. Se você não quer um filho murmurador, não murmure perto dele. Aliás, não murmure em circunstância alguma. Se você não quer um filho crítico, não critique perto dele. Não faça da oração o último recurso. Faça da oração o primeiro recurso também. Continue orando. Sabe, o maior desafio não é orar pela família, mas é orar com a família. Finalizando, a Bíblia fala que Deus deu a Noé 3 grandes tarefas. A primeira tarefa que Deus deu para Noé, construir uma arca. Uma arca gigante. Uma arca imensa. A segunda tarefa que Deus deu para Noé, reunir os animais e colocá-los dentro da arca. Eu estava lendo sobre isso, especialistas dizem que provavelmente foram 45 mil animais dentro da arca. E a terceira e última e talvez mais difícil tarefa que Deus deu para Noé, coloque a sua família na arca. Construir foi fácil, um desafio grande, mas construiu. Colocar os animais dentro da arca foi um grande desafio também, mas Deus estava à frente. Coloca agora a família. Pega sua mulher, seus filhos, suas noras e coloca dentro da arca contigo. Muitas vezes, né, os nossos filhos não querem entrar. Muitas vezes os nossos filhos são seduzidos
pelos enganos desse mundo e não querem entrar. Muitas vezes as companhias, meu filho caçula estava me falando, há muitos anos atrás, um pastor orou por ele e falou: cuidado com as suas amizades. E na época ele não gostou. Ele falou: pai, eu não gostei, fiquei com raiva daquele pastor. Falei, não quero mais saber de pastor, não quero mais saber de igreja, não quero saber, porque ele falou mal dos meus amigos. O tempo passou. A palavra do pastor mostrou quem estava com a razão. Os amigos não eram amigos. Os amigos levaram ele para outros caminhos. E um dia desse ele estava conversando comigo e falando isso: pai, naquele dia que minha mãe me chamou para ir na casa do irmão lá com esse pastor, eu fiz de tudo para não ir, eu enrolei para não ir, acabei indo. Cheguei lá, o pastor olhou para mim, o meu coração disparou, eu pensei, esse pastor vai querer falar alguma coisa comigo. Pai, ele me chamou e me entregou uma palavra lá que eu não gostei. Mas eu vi, pai, que a palavra dele era a palavra de Deus e a palavra se cumpriu na minha vida. Sabe, pai, eu estou me consertando. E eu fico, sabe, caladinho, pastor, o coração fica, disparando. Eu vendo as respostas das minhas orações, das orações da minha esposa, reconquistando, Deus reconquistando a nossa família. Desculpe eu compartilhar as minhas situações com vocês, mas eu quero mostrar para vocês que a oração funciona. Deus responde. Pode até demorar um pouquinho, mas Deus responde. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te conceda a vitória, que Deus te fortaleça, que Deus te ilumine, que Deus te oriente, que Deus te abra portas, que Deus te unja e Deus te conceda vitória. Feche seus olhos, vamos orar. Apresente a tua resposta diante de Deus. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei quais lutas que você está travando, mas eu sei que Deus vai te dar a vitória. Chore pela sua família, lute pela sua família, clame pela sua família, ore pela sua família. Não desanime, não desista, não desfaleça, porque o Senhor é contigo. E o Senhor está te concedendo vitória em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado por esta manhã, Senhor, na tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor está realizando e por tudo que o Senhor ainda vai realizar. Porque nós sabemos que são obras extraordinárias, são obras maravilhosas, ó Deus, e nós sabemos, Pai Santo, que no tempo devido, essas coisas hão de se manifestar, ó Deus. Tu traz à existência as coisas que ainda não existem, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós já profetizamos nesta manhã as vitórias que os teus filhos e as tuas filhas buscam e estão precisando, porque estão depositando diante de Ti, depositando nos Teus pés. Por isso, Pai Santo, nós te agradecemos, meu Deus, porque podemos descansar em Ti, podemos sossegar em Ti. Por mais elevadas que sejam as ondas, por mais agitado que esteja o mar, por mais forte que seja o vento, Tu continuas conosco no barco, e é o Senhor que vai acalmar essa situação, e é o Senhor que vai nos fazer andar sobre as águas, e as águas não vão nos naufragar, as águas não vão tragar, Senhor, a nossa família, porque Tu és o Senhor do universo, Tu és aquele que tudo pode, Tu és o que opera o impossível. Onde nós enxergamos impossível, o Senhor vê possível, porque Tu és o Deus de milagres. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, muito obrigado, Pai Santo.
Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. O Senhor me deu uma visão aqui agora. O Senhor está desatando um nó. Algo que prendia alguém na sua casa. E Deus mostrou também um anzol sendo retirado da boca de um peixe. Deus está libertando alguém na sua casa nesta manhã, no nome de Jesus. Você experimentará esse milagre, você experimentará essa mudança em nome de Jesus. Levante sua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com sua família e com todas as famílias do mundo, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo em nome de Jesus.